que é ciência de dados? Show de bola, cara. Talvez seja a pergunta do século, né? O que é ciência de dados, né? A gente vê uma conjunção das grandes ciências para falar da ciência de dados, né? Eu gosto de resumir numa frase simples, onde eu falo o seguinte, que a ciência de dados é a arte de transformar os dados em valor para as empresas. Ponto. Isso é ciência de dados. Agora, quando a gente olha para um contexto mais amplo, para tentar explicar partes técnicas, né, da ciência de dados, eu digo que a ciência de dados ela é uma conjunção de ciências, né? Eu pego ali a matemática com o subcampo da estatística, junto um pouquinho com a computação, o subcampo da programação, e pego ali a parte do business, que é a parte onde a ciência de dados se utiliza ali das habilidades do profissional cientista de dados para resolver os seus próprios problemas, né? Então, isso é a ciência de dados, é quando a gente junta todos esses campos para resolver o problema das empresas de forma resumida e pontual. Isso é ciência de dados. Não, nossa, massa, massa, explicação massa. Então, assim, beleza. Então, você explicou aí o que que é a ciência de dados. Vamos tentar dividir agora essa ciência de dados, né? Vamos nos ater mais assim nos dados. Se você pudesse trazer aí uma explicação aí para essa galera que está nos acompanhando. O que são dados, Edu? O que que na prática ali são os dados? Cara, dados são fatos brutos que estão acontecendo a todo instante, né? Se você está trafegando agora aí na Paulista, você que está em São Paulo, né? Eu estou aqui em Brasília, imagina que você está trafegando ali na Paulista e tem câmeras de segurança. Essas câmeras de segurança, elas estão agora capturando Edmarcos passando no trânsito e toda essa captura de informação que está ali na câmera, ela está sendo armazenada em algum lugar. Isso é um fato, é um acontecimento que está aqui agora sendo registrado lá nas câmeras, subindo para um servidor e sendo armazenado de alguma forma. Isso é um exemplo de dados, né? Dados são fatos brutos. Se você está entrando numa agência bancária agora e indo num terminal agora, colocando o seu cartão, digitando a sua senha e fazendo o saque do dinheiro, ou uma transação, ou um Pix, seja lá qualquer transação que você esteja fazendo, você está gerando um fato. O registro desse fato é o que a gente chama de dados, né? Então, quando a gente fala dados, são um conjunto de fatos brutos que são agrupados de alguma forma para depois serem minerados, serem estruturados, né, por meio ali das habilidades do cientista de dados, desses profissionais que estão ali na linha direta de campo com os dados, para transformar esses dados em alguma coisa que seja útil, né, em alguma coisa que gere uma informação, né? Eu gosto de falar que quando a gente olha, por exemplo, se eu tô olhando a história da agulha no palheiro, né? Cara, se eu entro e tento procurar uma agulha, cara, eu não vou encontrar essa agulha porque tem muita palha ali. Agora, se eu resolvo descansar um pouquinho e ao me deitar, eu sou espetado por essa agulha, cara, alguma coisa aconteceu de diferente. Tinha algo que era além da palha, alguma coisa que me fez me mover. Ou seja, eu acabei de tecer uma história e clarifiquei ali o porquê dessa agulha no palheiro, né? O que que aconteceu e quais foram os reflexos dessa agulha no palheiro. Eu costumo dizer que os dados organizados a gente consegue compilar em informações claras. E os dados brutos, eles são simplesmente uma coletânea de fatos brutos que acontecem na sociedade. De forma resumida, vai. Cara, muito, muito, muito legal. Mas assim, né? Se a galera prestou bem atenção aí na resposta como eu prestei, entendeu uma coisa e ficou com uma dúvida na outra. Então vamos lá. Acho Legal. que todo mundo entendeu que nós temos toneladas e toneladas de dados sendo gerados aí a cada minuto, segundo, e não é à toa que o nosso evento vai se chamar a Era dos Dados, né? Porque é a era que nós estamos vivendo, né? E ficou claro que são esses dados. Mas durante a explicação, aí você falou alguma coisa de informação. Aí pintou aquela dúvida, mas dado não é uma informação, Edu? Acho que a galera vai querer ouvir um pouco mais sobre isso daí. Dá uma explanada sobre essa parte. Show de bola. Cara, a informação, ela só é exatamente informação quando você pode tomar alguma decisão com base naquilo que você está lendo. Se você olha
para os dados brutos, né? Então imagina, ó, vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Imagina que você está lá dentro do Banco do Brasil, um exemplo que eu nunca gosto de dar, né? Do Banco do Brasil. Você está lá dentro do Banco do Brasil. Aí você acessa as informações dos clientes e quando você olha para as informações dos clientes, você entra num banco de dados dos clientes e lá aparece algo em torno de 50 milhões de registros. Imagina que você queira ver todos os clientes do Banco do Brasil, vão vir 50 milhões de registros. Cara, o que você está vendo? Você não está vendo praticamente nada a não ser a quantidade de registros que existe ali no banco de dados de clientes. Agora, quando eu chego e falo para você assim, cara, olha só, nós temos algo em torno de 20 mil clientes que são considerados alta renda, né? Que são pessoas que têm alta renda e que são altamente propícias a fazer uma carteira de investimento. Olha a diferença da concepção. Eu peguei aquilo que era o dado bruto, todos os registros dos clientes do Banco do Brasil, e ao manipular, fazer um filtro mental aqui, né? Eu fui naqueles que são considerados alta renda, que estão em torno aí de, sei lá, 5 mil, 20 mil clientes, para dizer que essa galera, ela é um público-alvo, um público quentíssimo para que eu possa fazer um trabalho de venda de assessoria financeira, digamos assim, né? Um exemplo hipotético, mas que é utilizado pelos bancos, né, por empresas do sistema financeiro nacional. Então, assim, quando você pega o dado bruto, faz uma filtragem nele, uma categorização, uma análise mais aprofundada, o que você encontra é uma informação. E o que acontece é que quando a informação cai no colo dos tomadores de decisão, a gente dá a possibilidade dele tomar uma atitude mais municiada. Ele não vai atirar. Imagina lá, né? Você se coloca no lugar do gerente do banco. Eu já substituí alguns gerentes alguma vez na vida. Nunca fui o gerente em si, não, mas já substituí muitos gerentes. E aí, cara, às vezes estava lá na trincheira e o que acontecia era, cara, não sabemos o que fazer. Quem é o gerente da área aqui? Aí, volta e meia, tava eu lá substituindo. O que acontecia era, cara, e aí, Eduardo, o que eu faço com isso? E aí, todo gerente, ele precisa estar municiado de alguma arma para tomar alguma decisão. A informação é exatamente essa arma. É quando você tem ali um compilado de dados que são organizados, filtrados, limpados, entregue de uma forma mais esquemática, mais visual. Ele serve como uma arma para a tomada de decisão. Tudo fica mais claro. Eu pego a lupa e falo, opa, olha que legal aqui, cara. Eu tenho 5 mil clientes aqui de alta renda. Por quê? Porque, ó, o Ed Marcos ali, que é o cara dos dados ali, da ciência dos dados, o cara do marketing, filtrou lá para mim, olhou e falou, pô, bicho, olha só que interessante, temos aqui 5 mil clientes de alta renda e eu vou oferecer um trabalho que é uma assessoria de investimentos. Cara, eu não vou oferecer uma assessoria de investimento para quem está endividado. Faz sentido? Então, eu vou simplesmente fazer esse trabalho em cima dessa, e ele vai lá e toma a decisão. Quando ele toma a decisão, ele tomou a decisão baseada em informação. Beleza? Esse é mais ou menos o contexto.